paz do Senhor Jesus repouse sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Seja bem-vindo, você está em mais um De Papo com a Cojade. Já quero te convidar para curtir, para compartilhar, porque essa entrevista vai ser das melhores. Estou com uma figura, pastor elegantíssimo, pastor gentleman, uma figura que me fez aqui passar puro nessa entrevista para vir bonito, mas não tem como chegar aos pés do pastor Cláudio Ricardo, pai de 2 filhos, casado com a irmã Regina, avô de 4 netos, e terei a grande alegria de entrevistá-lo nesse momento. Pastor Cláudio Ricardo, seja bem-vindo a mais um De Papo com a Cojade. Amém. Queridos, com muito amor e carinho, saúdo a família cojadiana que Jesus me deu com a gloriosa paz do Senhor. É uma honra, um privilégio, um presente de Deus estar aqui junto com vocês, ao lado do pastor Antoniel, que tem com excelência e com maestria administrado, e sobre os ombros dele repousa essa grande responsabilidade da Cojade. Eu já quero agradecer a Deus por esta oportunidade, viu, pastor Antoniel, pelo convite de estar aqui. Pego todas as suas palavras e atribuo a Jesus Cristo, em nome de Jesus, tá bom? Estamos aqui para, nesse bate-papo com a Cojade, tentar contribuir de alguma maneira para o reino de Deus, e que isso sirva para edificação e elevo espiritual de todos vocês, em nome de Jesus. Que bom, maravilha por esse início abençoado, uma figura bastante gostosa de conversar, de falar. Estávamos aqui nos bastidores com o pastor Cláudio, já nos deixou bastante à vontade. Eu já estou aqui com muita alegria fazendo a nossa primeira pergunta, e eu gosto às vezes de parafrasear aquele momento complicado de Jonas, quando eu digo, pastor Cláudio, de onde vens, qual é a sua terra, de que povo és tu? E usando esse parafrase lá de Jonas, o senhor contar um pouquinho da sua infância para nós, como que foi sua infância, onde o senhor nasceu, de onde veio, porque quase todo mundo conhece o pastor Cláudio da época de Botucatu, mas eu sei que o senhor não é de lá toda a vida e nem está lá mais. Mas conta para nós sua infância, forma, modelo, tipo, como que foi essa fase para nós, pastor Cláudio, porque a Cojade e muito mais pessoas querem saber sobre isso. Amém. Olha, pastor Antoniel, pastor Cláudio, para quem não sabe, na verdade é assim, eu sou paulistano, eu nasci no hospital que fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio, centro de São Paulo. Fui criado aqui pertinho de Ipiranga, na cidade Ademar. Até o dia do meu casamento, eu ainda morava por ali naquela região. E a minha infância foi ali na cidade Ademar, onde o pastor Cláudio veio de uma família, onde nós éramos em 7 irmãos no total, mais o papai e a mamãe. Uma família muito humilde, uma família com problemas de escassez, como todos já tivemos. Viemos de uma escassez muito grande, e o pastor Cláudio sempre foi um menino muito dinâmico, e não nasci num berço evangélico, não tive esse privilégio, mas sempre foi muito dinâmico. Por quê? Porque a escassez fazia com que a gente andasse. Na verdade, era o próprio Deus já nos ensinando para nos conduzir ao propósito divino dele. Então, por exemplo, o pastor Cláudio foi uma criança que fez carreto na feira, feira livre aqui em São Paulo. Eu engraxava sapatos, e todo o dinheirinho que eu ganhava, eu entregava na mão da minha mamãe e dizia: mãe, amanhã vai ter pão, porque ela comprava o pão. O pastor Cláudio foi um garoto de que aos 9 a 10 anos de idade, ele trabalhava dessas formas, fazendo carreto, engraxando sapato, às vezes vendia sorvete com aquelas caixinhas, assim, com aquelas tirinhas, e foi uma infância assim. Eu entregava o dinheiro, então era eu às vezes que comprava o meu conga, o meu quichute. Você nem sabe o que é isso, mas era assim que a gente se vestia. O Nike da época era esse, o quichute.
Então foi assim a minha infância. Eu vivi aqui, nessa região. Depois me mudei para o Jardim Miriam e foi quando eu vim conhecer a minha princesa. Meu Deus, que bacana! As entrevistas de Papo com a Cojade, ela tem um propósito e é muito bom, Pastor Cláudio, ouvir histórias como essa, porque eu, pessoalmente, e os irmãos te conhecem dessa sua fase atual, né? Eu jamais imaginava o Pastor Cláudio engraxando o sapato ou ajudando na feira para ganhar Tinha uma troco. caixinha assim que colocava nas costas. O menino engraxate, né? Entregava assim, o dinheirinho para a mãe. Entregando, quer dizer, o propósito do seu trabalho era ajudar em casa. Isso é espetacular. O senhor até falou palavras aí engraçadas, porque a nossa turma talvez não conheça Conga e Quixute, né? Não sabe. O Conga ele tinha um problema clássico de um mau cheiro. De odores. Isso, de um mau cheiro terrível. E Quixute era um bicho bruto ali até para jogar bola e outras coisas. Ele era uma máquina, né? Mas, pastor Cláudio, interessante, viu? O senhor me fez agora voltar na infância também, lembrar de coisas. Mas, pastor Cláudio, uma coisa interessante também, já que o senhor teve essa vida bastante apertada, como foi de muitas pessoas que estão nos ouvindo, isso cria uma inspiração e cria uma identificação também para que veja na vida do senhor inspiração para prosseguir. Essas entrevistas causam muito esse efeito. O pai do senhor ou a mãe rígido, eram bravos. Sim. E também fala um pouquinho de religião na sua casa. Tinha religião, tinha Deus, tinha fé. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá. O pastor Cláudio foi criado num sistema que eu denominaria esse sistema da seguinte maneira. Correção imediata. Errou, apanhou. Era assim. Errou, pagou. Errou, pagou. Então, por exemplo, e como que nós fomos criados? Nós não fomos criados com meu pai esbravejando ou minha mãe. Nós fomos criados num sistema onde meu pai olhava e com o olhar dele, ele já transmitia a mensagem que ele queria passar para nós. E então, qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que a nossa mocidade, a nossa juventude, olham para os seus pais com igualdade. E isso causou um problema muito grande na sociedade hoje. Porque na minha época, como era o sistema? Era o nosso pai, a nossa mãe, eles mereciam todo o nosso respeito, a nossa admiração, de tal maneira que nós tínhamos que, ao acordar, pedir a bênção do pai e a bênção da mãe. Isso fazia com que a criança da época entendesse que o nosso pai e a nossa mãe estavam acima de nós e nós seguíamos os seus caminhos. Em relação à religião, então eu fui criado assim. Então, por exemplo, meu pai no olhar, ele já me dominava, ele já me passava uma mensagem. Olha o que você está fazendo. Isso valia para os 7 irmãos, né? Os 7 irmãos, todos foram criados assim. E olha, hoje talvez seria aí uma grande arbitrariedade fazer isso hoje com uma criança. Mas naquela época era o que se tinha e resolveu, porque hoje nós estamos aqui. Então, nós teríamos que rever esses conceitos. Eu, por exemplo, me desespero quando eu vejo uma criança fazendo birra, afrontando o pai, afrontando mãe, com 5, 6 anos de idade, pulando no chão e dizendo eu quero, eu quero. É muito complicado isso, porque na nossa época não era assim. Então, hoje nós estamos vivendo o oposto daquela época, só que naquela época resolveu. Sobre religião, eu diria assim, nós não tínhamos religião. Meu pai e minha mãe nunca foram de nos levar à missa. Católicos, não praticantes, eles não tiveram princípios religiosos. O que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, não toque no que não é teu, não minta, não faça nada que possa prejudicar alguém. Foram esses conceitos de moralidade que nós aprendemos. Foi embaixo disso que nós crescemos. Muito bom. Você está no De Papo com a Cojade. O papo tá bom, ele vai começar agora a aproximar de uma fase interessante.
mas eu quero pedir para você curtir e compartilhar, porque assim você dá oportunidade para mais pessoas serem abençoadas e ver essa entrevista na sua timeline, na sua linha do tempo do seu Facebook. Um assunto importante agora, pastor Cláudio, a gente vai dar uma avançada aqui para a adolescência. A adolescência, desde sempre, foi uma fase tumultuada, é transição, né? Transição. Mas eu sempre gosto de tocar num assunto relacionado à escola e essa história do bullying, né? Se nessa época tinha isso, se o senhor sofreu esses problemas, que hoje é um assunto em evidência, né? Sim. Então esse é um ponto. Segundo ponto também, sonhos de criança, sonhos de adolescente. O que é que o senhor alimenta dessa fase? É um contrassenso aqui então. Problema de sofrimento, se teve algo nessa fase de bullying, que na época não era assim. E sonho também alimentado dessa época. Fala um pouquinho para nós aí. Vamos lá. Olha, na época não tinha bullying. Eu ainda peguei a época que para se entrar dentro das classes no primário, nós tínhamos que cantar o hino nacional em fila. Eu peguei essa época aí. E então não tinha esse negócio. A única coisa que eu enfrentei na minha adolescência como bullying foi que pela minha escassez, pela falta de recursos, então normalmente o pastor Cláudio tinha uma calça de tergal azul e uma cacharel marrom. Então era calor, eu estava com aquela cacharel, era frio, eu estava com a cacharel. Pastor, o senhor está ressuscitando as palavras aqui, ó. Já ressuscitou conga, que chute, agora tergal, eu lembro. Tergal, umas calças assim que já vinha com um cinto próprio, e eu só tinha aquela ali. Então é assim, eu não sofria bullying, mas eu via assim as pessoas, os meus amigos, chamarem, falar, você não tem outra roupa não, e tal. Então era mais ou menos isso. Hoje seria o bullying. E qual é a outra pergunta? Sonho. É assim, ó. Eu sempre vi o meu pai e a minha mãe, eles não eram muito... Meu pai não era uma pessoa muito romântica, meu pai não era uma pessoa muito carismática. Meu pai era uma pessoa muito sisuda, uma pessoa muito brava, e a gente tinha um pouco de medo dele. Eu tinha. E aí o que acontecia? Qual era o meu sonho? O meu sonho era se casar cedo, me casar cedo. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e eu falava, eu queria me casar cedo, porque eu quero cuidar bem da minha esposa. E isso aconteceu. Deus ouviu aquela oração daquela criança de 10, 12 anos. Eu pensava assim comigo, eu quero me casar cedo, eu quero constituir família cedo, eu quero ter a minha vida cedo. E a minha princesa, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos de 13 para 14 anos. E uma particularidade aqui, quando nós completamos 16 anos, eu fui pedido em casamento. Ela me pediu em casamento, Antoniel. Olha que interessante, pastor Cláudio. Inclusive, essa era uma das perguntas que o senhor já respondeu. Eu fiquei sabendo aí por vozes de outros lugares que o senhor sempre foi essa figura totalmente alinhada. O senhor sempre foi um jovem muito, muito alinhado, andava sempre muito bonito. E eu ia perguntar se o senhor foi um jovem namorador, né? O senhor já respondeu que não. E olha, gente, essa questão do pastor Cláudio chamar a irmã Regina de princesa, desde que todo mundo conhece, que sempre foi a mesma coisa, sempre é a mesma postura, sempre nesse trato, nessa forma, né? E então essa pergunta já está respondida. O senhor conheceu a sua esposa? Nós tínhamos 13 para 14 anos e meu pai havia recém-mudado para o Jardim Miriam. E aí eu tinha um amigo, ele já não é mais vivo, ele chamava Adalberto Cruz da Silva, o Neco. E ele morava ali no Jardim Luso. Tem o Jardim Miriam e acima do Jardim Miriam tem o Jardim Luso. E nós éramos garotos de 12, 13 anos ali, a gente estava um dia ali, nós ensaiávamos, meu Deus, falar isso numa entrevista da Cojade, cara, como é que vai ficar isso? Então vamos lá. Nós tínhamos uma equipe de dança, não era dança como hoje, tá? Então a gente
naquela época, poderia fazer os bailes assim e tudo, e a gente ia lá, era uma coisa natural, uma coisa, não era como hoje. Não era balada, hoje é balada, e aí é complicado, mas naquela época era tudo muito inocente. E aí o que aconteceu? A vovó da irmã Regina, minha princesa, mudou de frente com a casa do Neco. E nós estávamos ali, bem num sábado ali, eu me lembro nitidamente, ensaiando os passinhos da dança, e lá do outro lado da rua havia acho que umas 3, era a minha cunhada, a Regina e uma prima delas, e mais uma outra moça, e elas estavam ali na casa da vovó dela, e com binóculo, ficaram de binóculo nos vendo. Então você imagina um binóculo. Meu Deus do Eu acho céu. que foi por isso que ela se encantou, porque com o binóculo tudo fica grande, não é? Olha gente, eu não precisava usar roupa de lista na época, porque uma lista só já me tampava, eu era tão magrinho. E agora eu estou mais bonitinha assim, porque ela cuida bem da gente. Fiquei um pouquinho melhor, mas eu era bem magrinho, e foi aí que começou o primeiro contato. E aí eu entendi a realização do meu sonho de se casar cedo. Foi ali que nós nos conhecemos. Então eu fui o primeiro namorado da irmã Regina, e ela foi a minha única e primeira namorada. Que lindo, que lindo. Então foi isso que Deus fez com a gente. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que na realidade é numa linha de conselho, mas antes eu preciso colocar mais uma coisa que veio do além para mim aí, veio de externos, e eu preciso colocar para o senhor. Pastor Cláudio, eu fiquei sabendo que essa história de barba hoje, que a nossa juventude gosta de usar barba, gosta desse modelo, mas me falaram, pastor Cláudio, que o senhor que lançou esse negócio nos anos 2000, fiquei sabendo, isso é verdade ou essa coisa não se procede? Diz que o senhor foi o que lançou no Brasil a moda da barba nos anos 2000. Me conta essa brincadeira aí. Não lancei, não. É que quando eu vim para Cristo, eu tinha uma barba, e já fazia uns 6 anos que eu usava barba. E a minha barba eu sempre fazia assim e tal, era muito chato, perfume. A minha filha amava ficar assistindo TV e passando a mão na barba do papai dela. E era uma coisa assim, a Regina também gostava. E aí de repente eu vim para Cristo e me vi num lugar onde, graças a Deus, nós temos os bons usos e costumes, e ali ficou um problema para mim. Segura aí. Amém. Segura aí que eu vou apertar para o senhor da conversão. Mas antes disso, então, pastor Cláudio, dá um conselho para a nossa juventude sobre essa questão do namoro, né? Porque antes de eu fazer essa brincadeira, a gente perguntou sobre namoro, o senhor contou a sua fase de namoro, mas que palavra o senhor tem para a nossa juventude sobre esse assunto tão importante e tão delicado também? Ok. Queridos, para os nossos jovens, escutem bem o que eu vou te dizer. Um bom casamento começa em um ótimo namoro. Então, se você vai namorar e quer a bênção de Deus sobre você, tenha um namoro cristão. Tenha um namoro cristão. Aguarde o tempo do Senhor. Porque assim, não se precipite em conhecer aquilo que você ainda não pode conhecer. E se você já conheceu, nunca é tarde para parar. Ouvindo essa entrevista, nunca é tarde para você parar e esperar o tempo certo de Deus. Porque a partir do momento que você tem conhecimento dessa palavra, Deus não fez, por exemplo, o namoro. O que é o namoro? A palavra etimológica, a palavra namoro vem da etimologia conhecimento. Então, o que é o namoro? É um conhecimento de 2 pessoas. Elas vão se conhecerem para firmarem o quê? Um noivado, que é o próximo passo, a antessala do casamento. Então, você que está me ouvindo, se você quer ser feliz no seu casamento, tenha um namoro cristão. É o meu conselho que eu dou para você. Normalmente os jovens da nossa igreja, quando eles vêm, falam: pastor, falei com o pai da moça, falei com a mãe, falei com os meus pais, ganhei o consentimento deles, vim aqui para pedir a tua bênção. E aí eu oro por eles e eu falo para eles: se vocês querem terem um casamento abençoado, então nunca fiquem sozinhos enquanto namoro. Por quê?
evitem ficar num carro sozinho, porque vocês são seres humanos, criados por Deus, com instintos que estão dentro de cada um de nós. Dentro dos jovens tem aí hormônios explodindo. E aprenda uma coisa que eu vou te falar. Quando você aceita Jesus, seus hormônios não aceitam Jesus. Eles continuam desviados dentro de você. Escute bem o que eu vou te falar. Tem alguns que chegam, hormônios que chegam a ficar endemoniado. Como que eu vou te explicar isso para você? A pessoa cai lá endemoniada, você pergunta, quem está aí dentro? Ele diz, sou eu, testosterona, eu vou acabar com ele, vou acabar com ela. Escute o que eu quero te mostrar. Nessa brincadeira que eu estou tentando te mostrar, uma coisa muito séria. Olha, se você quer ter um casamento abençoado, tenha um namoro cristão, tenha um noivado cristão, e Deus irá te abençoar. Em nome de Jesus. Siga esse conselho. Para você que está namorando, tenha um namoro cristão, nunca fique sozinho. Quando você estiver com o seu namorado, com a sua namorada, esteja sempre perto de alguém, porque isso vai te inibir a fazer qualquer coisa que você não deveria fazer. Pastor Cláudio é um dos nossos vice-presidentes, nosso 5º vice-presidente no Ministério Ipiranga, mas desde sempre, desde muito tempo, Pastor Cláudio é uma referência nessa área de palestras para família, para casais e para jovens. Eu, inclusive, lembro lá no Parque Bristol, uma vez a Cojade fez um trabalho em uma escola e com muita alegria o Pastor Cláudio nos atendeu há muitos anos atrás e já falava sobre família, porque é uma referência para nós, Pastor Cláudio, sua vida como pastor, como esposo. Isso causa muita inspiração e aprendizado para todos nós. Você está no De Papo com a Cojade, estamos muito bem, está muito gostoso de conversar com o nosso Pastor Cláudio, um dos nossos vice-presidentes do Ministério, que compõe a diretoria do Ministério, e peço para você curtir e compartilhar, porque tem muita coisa boa ainda. Nós vamos agora falar de questões muito interessantes para você. Pastor Cláudio, já que o senhor deu conselhos sobre namoro, eu vou pedir para o senhor mais um tipo de conselho aqui, porque eu quero agora entender um pouco esse lado da sua conversão e vida ministerial. Mas antes, tem uma coisa muito bacana nessa entrevista. O senhor é uma pessoa que veio de uma família muito, vou usar uma palavra bem popular, uma família muito pobre, muito humilde financeiramente falando. Mas o senhor teve uma luta, uma ascensão de vida. Isso é bacana entender. Como que é essa fase de trabalho, estudo e mudança de padrão social, né? Isso é bacana porque quem está nos assistindo também carregará essa inspiração para a vida nesse momento. Conta um pouquinho para nós, porque nós queremos daqui a pouquinho ouvir sobre assuntos da sua vida ministerial. Olha, pastor Antoniel, eu vou explicar uma coisa para vocês. A primeira coisa que você deve aprender na sua vida é que o que vai mudar a sua vida não é o que você sabe, mas é aquilo que você coloca em prática. Eu aprendi desde sempre que Deus honra todos aqueles que com o suor do seu rosto ganham o seu pão. Então eu muito cedo trabalhando, me casei cedo, com 17 anos, e a primeira empresa que eu trabalhei, eu tinha 13 para 14 anos, quando eu entrei nela, chamava-se GTE, General de Telecomunicações Elétricas, ficava aqui na Vila Olímpia, e eu trabalhei 4 anos ali. Desde cedo, eu entrei como office boy e fui crescendo ali. E depois peguei toda a indenização daquele trabalho de 4 anos, colocamos na mão do meu sogro, que construiu um quarto, onde eu vivi 7 anos, nos fundos da casa do meu sogro e da minha sogra, e entrei na Ford. Aos 18 anos de idade eu entrei na Ford, e fiquei na Ford 24 anos. Eu entrei, Antoniel, embalando peças, mas eu, mesmo casado, eu continuei estudando, terminei o 2º grau, entrei na Senador Flacker, faculdade Senador Flacker em Santo André, fiz o curso de administração, onde eu cursei 4 anos ali, saí dali, já estava
trabalhando dentro da Ford, fazendo faculdade, e eu embalava a peça e terminei a minha última área como analista de crédito e cobrança. Então é assim, ó, os lugares que você frequenta vão nos mostrar o que você procura. Na época eu frequentava o meu trabalho e a faculdade. Eram os meus objetivos. Então eu coloquei no meu coração que eu não queria para os meus filhos aquilo que eu vivi. Então é assim, ó, às vezes você não entende por que você teve que passar fome, por que você teve que... Por que você nunca pôde ter aquilo que você desejava? Porque você não compreende, mas o nosso Deus te prepara. Deus preparou José na escassez para ele aprender a administrar bonança. Então Deus faz isso na nossa vida. E foi assim que Deus me fez prosperar. Quando eu pensei que não, todo o dinheiro que nós ganhávamos na Ford, eu junto com a minha esposa fazia planos. Então nós comprávamos terreno e construía casa e alugava casa. Quando eu percebi, eu estava ganhando mais dinheiro em renda de aluguel do que na própria multinacional Ford. E sem perceber, ou seja, Deus estava me dando a independência do homem para ele me chamar para a sua obra. Quando ele viu que isso estava concluído, então ele me chamou para a sua obra. Foi assim que hoje vocês olham o pastor Cláudio e diz assim, nossa, tal, mas não é, tem uma história que você está conhecendo agora. Louvado seja Deus, que lindo, pastor Cláudio, a história do Senhor que inspira vidas, né? E sempre a gente observa também essa questão do esforço, da dedicação, dos estudos, ele nunca muda, né? No passado continua, no presente nós temos muito mais facilidades, então a nossa juventude que seja engajada em buscar, em estudar, estar diante de Deus, porque os caminhos serão direcionados e Deus vai cumprir o propósito que tem na sua vida também. Pastor Cláudio, eu pedi para o senhor dar uma pausa naquela hora, porque agora sim a gente volta naquela história da Barbie em algum momento aí, mas conversão pessoal, como aconteceu sua conversão? Como foi o seu batismo nas águas e no Espírito Santo, ou vice-versa, porque às vezes diverge, né? Tem hora que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas conta para nós fase de conversão, porque daí nós entenderemos, né? Esse seu início de vida com Deus de verdade, na fase já espiritual. Olha, cojadianos e todos vocês que estarão ouvindo, que estão ouvindo essa entrevista, eu vou vos explicar aqui. Eu estava um dia na casa da minha cunhada, que é o pastor Amauri e a irmã Rose. Grande abraço, pastor Amauri. Grande abraço para você, pastor Amauri, minha querida irmã Rose, que é minha irmã do coração. E nós estávamos na casa deles, e eu me lembro que era o dia 26 de outubro de 2001. Eu não era convertido, não sabia nada sobre Deus, e eles estavam indo em uma igreja que ficava... O senhor falou 2001? 2001. Então, 2020 o senhor tem menos de... Menos de 20 anos de conversão. Vocês vão se assustar aí com algumas datas aí. Eu me surpreendi, Aí no dia 26 de outubro, a minha cunhada, fazendo um café da tarde, disse para mim assim, eu queria te fazer um convite. Eu digo, um convite? E o que é esse convite? Ela disse, eu queria que você fosse comigo e com a Mauri em um culto. E eu disse assim para ele, no meu Jesus, olha o que eu vou dizer. Eu vou falar para vocês o que eu respondi para ela. Culto? Mas culto não é desse povo crente? E ela disse, Eu falei, mas eu me vejo no meio deles. Mas eu sempre tive um carinho muito grande pelo pastor Amauri, pela irmã Rose, e a gente sempre teve uma convivência muito amável, e aí eu não sei falar não para eles. E eu disse para ela, então nós vamos. E naquele mesmo dia eu fui a uma igreja, não é do ministério, interessante isso. Era uma igrejinha assim bem pequenininha, uma salinha bem miúda, com algumas cadeirinhas de plástico,
e lá estava o presbítero Fernando, que hoje está lá no Caema. Estava uma missionária chamada missionária Marlene, e o marido dela, e eu naquele culto. E aí veio uma pessoa, eu morava em Botucatu já havia saído de São Paulo, estava morando em Botucatu, e ali naquele dia veio um rapaz lá de Botucatu, da cidade de Botucatu, naquela igrejinha. Ele começou a dar um testemunho, e o testemunho dele foi esse: olha, eu não sei porque Deus me trouxe aqui, mas Deus aperta o meu coração para contar para vocês o que nós estamos fazendo na cidade que eu moro. E ele não falava qual cidade era. E ele simplesmente disse, na frente da igreja que nós estamos construindo, era a igreja, a congregação do Santa Elisa de Botucatu, havia um centro espírita, e havia lá uma mulher chamada Maria, uma senhora bem forte. Ela estava com câncer, e aí nós construindo a igreja, e ela pediu para que nós fôssemos orar, e nós oramos por ela, e ela aceitou a Cristo, e hoje é a dirigente do círculo de oração, e a cidade que eu moro é Botucatu. Na mesma hora que ele falou isso, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro do meu peito dizendo: em Botucatu tem a igreja que você vai me servir. Eu já morava lá. Aleluia. Aleluia. E eu queria parar o culto, eu queria pegar o evangelho e falar: eu sei porque que você veio aqui, Deus falou comigo que lá tem uma igreja que eu vou servir ele. E aí a minha cunhada me conteve, e aí eu esperei acabar o culto, fui falar com ele. Nem ouvi palavra, nem sei o que foi pregado naquele dia. Aquele testemunho me convenceu. Era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E ali naquele dia, quando eu contei para ele que eu era de Botucatu, ele entrou em contato com o nosso pastor, querido pastor José Rodrigues, que no domingo de manhã, isso foi sexta-feira à noite, no domingo de manhã ele estava na minha casa, me visitando para me levar para a igreja. E assim que nasceu. Aí o que aconteceu? Naquela igrejinha que eu estava com a minha princesa, de repente eu estou conversando com o evangelista Vanderlei, veio a minha princesa e disse: olha amor, eles estão querendo que eu aceite Jesus, mas eu falei para eles que eu primeiro preciso conversar, pedir para você se eu devo aceitar Jesus. E aí na mesma hora eu disse para ela: olha, Jesus falou comigo que nós vamos servir Ele numa igreja lá na nossa cidade de Botucatu. Nós precisamos aceitar Jesus hoje. E é interessante que eu aceitei Jesus, pastor Antoniel, de uma maneira diferente. Porque eu me ajoelhei, eu e a minha princesa. Então os dois aceitou no mesmo dia? No mesmo dia, nos ajoelhamos e confessamos o nome de Jesus para a glória de Deus. Assim nasceu a conversão do pastor Cláudio. No domingo o pastor José estava lá, e aí nós fomos para a igreja de Botucatu, porque eu nasci lá naquela igreja. Aquela igreja é a igreja onde eu nasci. 2001 o senhor se converteu, batismo nas águas do Espírito Santo. Foi muito longe esse período? Não, foi rápido? não. Olha, essa Bíblia aqui que vocês estão vendo na minha mão, foi a minha primeira Bíblia. E na capa dela, como vocês vão poder ver, aqui tem as minhas credenciais, e aqui está marcado tudo, todo o meu histórico. Então está aqui, ó, eu me batizei, eu aceitei a Jesus no dia 26 de outubro de 2001, o meu batismo no Espírito Santo veio logo depois, no dia 14/1 de 2002, ou seja, 3 meses depois eu estava sendo batizado no Espírito Santo, para a glória de Deus. E antes disso, eu aceitei a Jesus no dia 26 de outubro de 2001. No dia 30 de dezembro de 2001, o pastor José Rodrigues estava me batizando nas águas. E um mês depois, 14 dias depois, eu estava sendo batizado no Espírito Santo para a glória de Deus. Agora tem um mistério aqui que você vai entender. Eu aceitei a Jesus no dia 26 de outubro de 2001, quando foi no dia 25 de agosto de 2007, eu estava sendo levado ao pastorado. Olha só, em 5 anos e 10 meses, 5 anos e 10 meses, sou filho do Ipiranga. Em 5 anos e 10 meses, Deus me levou ao pastorado. Agora o senhor falando assim, dá a impressão que o senhor foi uma exceção e foi consagrado a pastor direto. Pode ouvir que o senhor tem mais carteirinhas aí. Me mostra. Sim.
Parece-me que o senhor foi consagrado também a diácono, presbítero. Isso, olha. É isso mesmo, pastor Paulo? Isso, eu fui diácono, comecei, o pastor José me separou como cooperador, eu fui ser o recepcionista da igreja, junto com um diácono muito amigo meu, chamado Josemir, e ele me ensinou o trabalho. Então, vocês vão poder ver aqui, que na época nem precisava, a minha Bíblia era letra pequena, nem precisava usar óculos. Agora, nem com óculos eu enxergo direito essa Bíblia. Dá uma olhada. No dia, eu fui levado ao diaconato, no dia 17, desculpa, deixa eu ver aqui, presbítero, diácono, dia 12/7 de 2003. 2003 já 2003 eu já era diácono. Meu Deus. Veja, em 2003, dia 12/7 de 2003. Depois, um ano e 3 meses depois, 12/6 de 2004, o pastor José me levou ao presbitério. Fui ao presbitério. E depois, no dia 25/8, na pré-inauguração da nossa linda igreja de Botucatu, eu fui levado ao pastorado, que veio a se consolidar no dia 17/11 de 2007, na nossa convenção aqui, para a glória de Deus. História linda, então, pastor Paulo. É muito bonito, muito forte. História eu linda. sempre, o pastor Antoniel, e a você que me ouve, quando eu aprendi com Deus assim, quando Deus chama o homem para a obra, ele põe a obra dentro do homem. O homem consome a obra e a obra consome o homem, e o nome do Senhor é glorificado. Então é assim, Deus tem o seu tempo na vida de cada um. Para uns a obra é veloz, em outros nem tanto, e é assim que Deus faz, porque a Bíblia diz que Ele é soberano, e a sabedoria de Deus e a sua multiforme sabedoria é quem conduz todas as coisas. Na minha vida, a obra de Deus sempre foi muito veloz. Rápida. Muito rápida. Muito rápida. Agora o senhor está achando que eu esqueci, eu não esqueci, mas eu preciso passar para outro assunto. Pois não. A barba sumiu. Bom, aí o que aconteceu com a barba? Nem o evangelista Vanderlei acreditou que eu ia ficar que eu ia me adaptar ao ministério, nosso ministério, que graças a Deus é um ministério ortodoxo e que faz questão e que zela pelos bons costumes. Então, por exemplo, eu fui para a igreja e comecei a olhar, e fazia uns dias que eu estava na igreja, eu dei um 360 graus assim na igreja e vi que ninguém usava barba. Eu disse, meu Deus, é pecado usar barba. E eu estava de barba na igreja. E aí eu chamei o pastor José e a irmã Rosa para jantarem na minha casa e perguntei para ele, ele estava jantando, e perguntei assim, pastor, é pecado ter barba? Eu era novo convertido. Aí só descobriu que pecado não era. Não era. Ele disse, ele deu uma engasgada e falou assim, na simplicidade do pastor José, mas com a sabedoria que Deus deu para ele, ele me respondeu, alguém falou alguma coisa por mão? Ele estava com medo do novo convertido desaparecer da igreja por causa de uma barba. E ele disse, ele tinha um bigodão, na época o pastor José usava um bigode imponente. Ele disse, não, irmão Cláudio, é que o crente tem por hábito ser asseado. No máximo que o crente tem é um bigode, porque ele tinha que falar do bigode dele. Aí ele falou, mas fique tranquilo com a sua barba. Só que ao virar as costas, ao sair da minha casa, o Espírito Santo foi quem me incomodou. E eu disse, não posso ficar. E o que aconteceu? Veja bem, você que tem essas dificuldades, deixa eu lhe explicar. Quando você dá uma rosa para sua esposa, a sua esposa fica muito feliz. Por quê? Porque ela recebeu um agrado do amado dela. Pois bem, o que é Jesus para você? Veja o que eu vou tentar te mostrar. Assim como a sua esposa ou como a namorada fica feliz com o presente do amado, assim Jesus fica feliz quando ele vê alguém cumprindo a palavra dele que diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o pecado não estava na barba,
O pecado estava em eu saber que Deus me salvou em uma igreja que tem os bons usos e costumes e eu estava ali para obedecer e não para transgredir. Então o que fiz? Quando eu tirei a barba, eu senti como se Jesus estivesse muito feliz comigo, porque Ele olhou para o meu coração e viu que eu não precisei me degladiar com ninguém. Eu simplesmente entendi que para servir a Deus, aonde Ele me chamara, eu precisava fazer isso. Gostei da minha barba, gostei demais, mas deu o tempo dela. Chegou uma nova era e Deus disse: filho, agora é assim que eu quero você. Ninguém pediu para mim tirar a barba, nem mesmo o meu pastor. Eu mesmo olhei e disse: quero oferecer uma flor a Jesus. Eu quero que Ele olhe para mim e que Ele se agrade da minha atitude. Foi isso que aconteceu com a barba. Vou usar aqui uma expressão do nosso líder de Carapicuíba. Ele diz que aprende isso com o nosso pastor vice-presidente, primeiro vice, José Leandro. Obediência gera milagres. Então, sendo assim, é melhor obedecer, né, pastor Cláudio? Porque não é pelo pecado em si do que o senhor estava cometendo, não existia pecado, mas a questão da obediência é muito boa. Obediência. Por quê, Antoniel? Olha, veja bem, o pecado, como eu disse, não está na barba. O pecado está em eu saber que Deus me salvou naquele lugar. E é ali que Ele vai fazer a obra na minha vida. Então, eu não quis ser um empecilho na obra que Deus tem para realizar na nossa vida. Que bacana estar no De Papo com a Cojade. Compartilhe, porque através do seu compartilhamento, muitas pessoas podem ser ainda alcançadas e abençoadas com essa bela, com essa gostosa entrevista. Pastor Cláudio, vamos lá falar um pouquinho agora de primeira igreja que o senhor dirigiu e ao mesmo tempo construiu. Eu fiquei sabendo que o senhor é um pastor que gosta de construção. Eu estive em Vargem Grande, eu vi uma grande igreja sendo construída, mas aqui já é uma fase atual, mas nós estamos falando de uma fase anterior. Dirigir primeira igreja e construir igreja, fala para nós um pouquinho dessa fase, desse momento, como que é isso, né? Como que é isso, que experiência marca esse tipo de fase aí na vida do senhor? Olha só, quando Deus quer preparar um homem, Ele tem os seus caminhos. Eu tive o privilégio de ser salvo e trabalhar ali ao lado do pastor José Rodrigues. Então, eu nunca dirigi Botucatu. Eu sempre fui o auxiliar do pastor. Correto. Eu era, vamos colocarmos assim, o segundo do pastor. Eu tinha essa função. Uma delas era ser a segunda pessoa do pastor José Rodrigues, na qual para mim foi uma grande honra. E hoje eu sei que Botucatu foi a escola que Deus usou para preparar o pastor Cláudio para a obra que ele tinha a realizar em Vargem Grande do Sul. Então tudo que eu aprendi em Botucatu, Deus usou para colocar em prática lá em Vargem Grande. E aí, como se deu tudo isso? Eu me coloquei à disposição de Deus e do ministério. E eu sempre fui colado no meu pastor. Então, o que ele precisava de mim, eu estava lá à disposição e nós participamos, tivemos o privilégio de participar daquela linda construção que na época foi o pastor José Rodrigues, que era o pastor setorial, era um campo que tinha 17 igrejas, se eu não me tiro, 17 igrejas no total, porque quando eu saí, o pastor José já havia aberto a igreja da Mina, eram 16, depois com a igreja da Mina ficou 17 igrejas, e aí eu tive o privilégio de estar ao lado dele e administrar junto com ele, auxiliá-lo na administração daquela linda obra. Que maravilha! É muito bom isso porque serviu de base, né, para a próxima fase do senhor, que é exatamente Vargem Grande do Sul. Vargem Grande. Falando de Vargem Grande, pastor, eu comentei aqui já que eu tive a alegria, né, de ver aí uma grande construção em andamento e percebi que o senhor gosta de construir, talvez por essa escola que o senhor teve anterior. Pastor Cláudio, dirigir Vargem Grande, tocar uma obra daquele tamanho, né, numa cidade, a gente chega lá, vê uma construção imponente logo na chegada da cidade, né?
Como que é essa fase? O senhor agora, né, com essa boa escola, mais experiente, como que é a história dessa construção desse grande templo, né? Como que se deu isso? Por que é que o senhor comprou aquele terreno ali, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso, porque daqui a pouquinho tem mais assunto bom para nós aí. Olha, Pastor Antoniel, dia 23 de fevereiro de 2012, era 16 horas da tarde, eu recebo uma ligação no meu telefone fixo, era o nosso pastor presidente. Falando comigo, ele disse: Pastor Cláudio, eu estava orando a Deus e Deus me mostrou que eu tenho que lhe enviar para a Vargem Grande do Sul. E ele disse assim: eu vou remover o obreiro que está lá e vou colocá-lo em Ilha Solteira e você vai vir para a Vargem Grande. Eu preciso de você lá. O que você me diz? E eu disse: pastor, eu estou à disposição de Deus e do ministério. Se o senhor quiser que eu vá para a Ilha Solteira, eu vou para a Ilha Solteira. Se o senhor quiser que eu vou para a Vargem Grande, eu vou para a Vargem Grande. Se o senhor quiser que aqui eu permaneça, aqui eu permaneço. E aí ele me disse: você vai para a Vargem Grande. E ele disse: você não vai orar? Não. Eu falei: pastor, se o senhor me disse que orou e Deus falou com o senhor, só me resta obedecer. Eu não questionei, não peguei a minha esposa e fui lá ver a cidade para ver se eu podia aceitar, não. Porque eu entendo assim, quando Deus fala, se Deus disser para você, senta, nem olha se tem cadeira, senta, porque é Deus falando com você. E o pastor ficou feliz, porque ele não esperava assim que a gente ia, de prontidão já saía com a resposta ali: eu estou indo para lá. Pastor Cláudio, inclusive eu gosto dessas partes em que se torna um conselho para jovens obreiros, né? Porque eu ouvi o senhor e todos que estão ouvindo, isso já são profundas lições para nós, né? A postura que o senhor adota, já deixando aqui um grande exemplo, né? Quando o senhor usa a expressão aqui: se Deus falar para você, senta, nem olhe se tem cadeira, sente, porque... Sente. Sabe, pastor Antoniel, e você que está me ouvindo, escute bem o que eu vou te falar. Vindo de Deus, uma ordem não é para ser discutida, uma ordem é para ser obedecida. É assim que o pastor Cláudio tem aprendido com Deus. Quanto à construção, quero deixar bem claro aqui uma coisa: eu amo pastorear, amo cuidar de gente, amo cuidar da igreja, e eu sou uma pessoa muito feliz por isso. Mas vou te dizer uma coisa para você: em Vargem Grande está sendo algo inusitado. Por quê? Porque eu não gostaria de construir. Não é que eu não gosto de construir. Eu amo construção, gosto de construção, mas eu não quero isso sobre mim. Acontece que lá em Vargem Grande, Deus disse: vou te usar para uma grande obra aqui. O campo de Vargem Grande, ele cresceu muito. Nós somos em 24 igrejas. Nós totalizamos mais de 1.300 pessoas entre membros e congregados. E a nossa igreja sede em Vargem Grande não comporta mais do que 280, 300 pessoas. Toda vez que vai reunir o campo, tem que se alugar um evento, um local apropriado, porque não comporta. E aí o que acontece? Deus falou no meu coração: você vai vir com 2 missões. Eu vou te usar para construir uma igreja aqui. Deus falou no meu coração. No dia que eu entrei no estacionamento da nossa igreja, onde é hoje, Ele falou comigo. E eu pensava que seria anexo ao templo, naquele terreno de estacionamento, e não era. Deus nos mostrou um terreno lá em cima, na entrada da cidade. Não tem como passar em Vargem Grande e não ver a Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. É bonito. É destaque. Foi um desafio muito grande e nós estamos lá. É uma igreja que vai comportar 1.500 pessoas. E você quer saber quando é que a gente inaugura? Essa é uma curiosidade, pastor Cláudio. Então vamos lá. Se tudo der certo, até conversando com o pastor presidente, esses dias ele me perguntou quanto tempo eu achava que levaríamos. Se tudo continuar como está indo,
se Deus permitir, no meio do ano de 2022, estaremos inaugurando Vargem Grande do Sul para a glória de Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Cremos. Tá bom? Agora, muito lindo, porque eu estou lá em Vargem Grande há 8 anos e 7 meses. 8 anos e 7 meses. Já desceram as águas mais de 800 almas. Meu Deus. Lá. O campo tem crescido muito. Deus tem sido glorificado. Louvado seja Deus. Pastor Cláudio, tudo isso abaliza o Senhor da know-how, a bondade de Deus sobre a sua vida é uma coisa gloriosa. Porque eu quero chegar nessa parte tão importante, né? Nós temos no ministério, como a nossa Assembleia de Deus no Ipiranga, um ministério extremamente sério, uma história muito bonita. E chegar à diretoria de um ministério desse padrão é algo muito sublime, muito grandioso. E o senhor teve essa honra dada por Deus e pelo nosso pastor presidente e toda a diretoria. O senhor hoje compõe a diretoria do ministério. Essa, acredito eu, que é uma coisa grandiosa na sua vida, né? Visto principalmente a pouca idade do senhor, de certo modo falando, e não ser um dos pastores mais antigos do ministério. Aliás, o senhor me falou aqui que o senhor se converteu em 2001, né? Então seria bom o senhor também passar para nós essa experiência, porque já estamos na realidade caminhando aqui para o final da entrevista e eu gostaria muito de ouvir essa experiência da vida do senhor. Pastor Antoniel, amados irmãos que me ouvem, desde da minha conversão, desde o início dela. Eu tinha uns 3 meses de cristão, quando nós fizemos um culto de ação de graça em Botucatu, na minha casa. O pastor José estava lá, e uma irmã chamada Maura Azarias, ela, no meio do culto, assim, antes da palavra, me lembro nitidamente, ela veio, colocou a mão sobre o meu peito, com muita autoridade de Deus, ela disse: tu és homem para a diretoria. Jeremias capítulo de número 1, lá no versículo 5, o Senhor disse assim: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Naquela época que eu recebi essa profecia, eu não imaginava nem que o ministério tinha diretoria, eu não conhecia, era muito novinho. Mas ao longo desses anos, Deus veio usando pessoas, Deus veio usando a vida da gente, e todos que se aproximavam diziam: eu vejo o Senhor na diretoria. E as coisas foram acontecendo naturalmente, até que em novembro de 2018, nosso pastor presidente, em quem eu me inspiro no nosso pastor como pai, como marido, me inspiro nele como pastor e como presidente, me inspiro nele. Em novembro de 2018, eu fui levar o meu relatório, o relatório do nosso lindo setor de Vargem Grande do Sul, e ele disse para mim: eu preciso de você, eu vou precisar de você na diretoria. Eu já conversei com os vice-presidentes e foi unânime. E aquilo, irmãos, eu não tive palavra, eu só chorei. E até hoje, quando eu penso nisso ainda, me vêm as lágrimas, porque eu não esperava que isso ia ser tão rápido, não almeja assim, não lutava por isso. Eu estava fazendo meu trabalho e animado, feliz, como eu sempre sou. E aquilo verdadeiramente me comoveu quando ele me disse, eu orei a Deus, Deus me disse para mim te colocar e você vai
ocupar o cargo de 5º vice-presidente e espere até fevereiro, que é quando acontece a eleição da diretoria. Eu já conversei com os vice-presidentes e foi unânime. E aí, quando chegou o dia 9 de fevereiro de 2019, com 17 anos e 10 meses, Deus me levou a fazer parte da diretoria do nosso ministério, a quem eu atribuo tudo ao Senhor. Sou o menor entre todos ali, mas eu estou servindo a Deus com muito carinho, com muita dedicação. Eu tento fazer o meu melhor. E Deus me surpreendeu com isso. Por quê? Porque Ele viu em mim o que o apóstolo Paulo escreve em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da glória de Deus. Tudo isso não é mérito meu, tudo isso foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez, em nome de Jesus. Ufa, estamos aqui emocionados, pastor Cláudio, eu me emocionei também, em toda essa fase. Nós vamos até, o pastor Cláudio está recebendo um lenço, bastante emocionado. Curta e compartilhe essa entrevista, porque Deus está falando conosco de uma forma gloriosa, de uma forma linda, maravilhosa. E eu até vou falar um pouquinho agora sobre personalidade e sentimentos, pastor Cláudio, para a gente partir para o final dessa linda entrevista aqui, gostoso, que momento emocionante, espiritual, estar aqui com o senhor nesse momento aqui, viu? Até para a gente se recompor um pouco. Pastor Cláudio, o senhor sempre se apresenta uma figura muito calma diante de todos, no trato com as pessoas. O senhor tem uma forma carinhosa de falar, de cumprimentar, mas será possível que o senhor é sempre assim? Ou em que momento que o senhor fica agitado, ou mesmo bravo? É possível ver o pastor Cláudio bravo, de cara fechada ali, ou dando uma bronca? É possível esses momentos, pastor Cláudio? Não, eu sou... sabe, pastor Antoniel, é assim, quando você se apodera da palavra de Deus verdadeiramente, e você deixa o Espírito Santo te dominar, aquela velha criatura que poderia ter essas reações, ela vai morrendo dia após dia. E vai surgindo em você a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Então, o que acontece com o pastor Cláudio? Tem alguns momentos que a gente fica chateado, tem alguns momentos que a gente fica triste, bravo, e são poucas as coisas que conseguem causar isso em mim. Essa era uma pergunta, inclusive, na sequência: o que deixa o senhor mais feliz e o que deixa o senhor mais bravo, mais nervoso, né? Tem alguma coisa específica que, isso aqui, felicidade total, isso aqui, fico bravo, isso aqui eu não... Então vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu aprendi com Deus foi o seguinte: o Evangelho não nos foi dado para não termos problemas. O Evangelho foi nos dado para nos dar estrutura para enfrentarmos os problemas. Logo, o problema do sofredor não é o sofrimento. O problema do sofredor é a sua imaturidade. Quando você coloca isso em prática na sua vida, você começa a ter maturidade para conseguir ter um equilíbrio. Mesmo nas horas que você é afrontado, que as trevas se levantam, você consegue manter um equilíbrio. Calma, calma. Tenho aprendido muito com o nosso pastor presidente, que tem nos ensinado: nunca haja no furor, no frigir dos ovos. Espere tudo se acalmar. Então é assim, uma coisa que me deixa feliz. Vamos lá. Aprenda isso aqui, ó.
Para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia tê-lo conhecido. Eu conheci a Deus. Então, todos os dias, quando o pastor Cláudio abre os olhos, eu tenho 2 motivos para sorrir. Primeiro, eu conheço a Deus. É o meu primeiro motivo. E o meu segundo motivo é olhar para o lado e saber que o pedacinho do céu mais lindo está do meu ladinho. A minha princesa está sempre ao meu lado. Então, motivo da minha felicidade, conhecer a Deus e ter a minha princesa ao meu lado. Motivo que me deixa bravo, vamos falar uma coisa bem que me deixa muito chateado. Divórcio. Divórcio. Quando as pessoas não entendem o que é essa instituição divina criada por Deus antes do pecado entrar no mundo. Nós estamos vivendo a era do descartável, a geração do descartável. Então o casamento não deu certo, joga fora, vão partir para outro. E isso me deixa muito triste, entristecido. Por quê? São pessoas que não entenderam o que é o casamento. O casamento é a arte de servir. Eu vivo para servir a minha princesa vive para me servir, e nós dois vivemos para servir ao Senhor. Então, quando eu vejo um casal não entendendo isso, e falando em divórcio, isso me deixa bravo, Eu tento introduzir isso na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, a qualquer custo. Eu sou capaz de ficar 3, 4 horas num aconselhamento. Eu não desisto fácil, porque eu creio no Deus que me chamou, um Deus de milagre, um Deus que restaura casamento, um Deus que restaura relacionamento, um Deus que restaura vidas, um Deus que restaura ministérios. Aleluias. Falar de família, né? Falar de casamento. Aliás, né? 17 anos o pastor Cláudio casou, ele relatou para nós aqui. Então há condição, porque já... Eu não quero falar a idade do pastor Cláudio, mas ele já tem algumas décadas de casamento. 41 anos só de união conjugal. Então pronto, né? Só de casamento oficial, 41 anos, fora um período de namoro, noivado. Então o pastor Cláudio fala com precisão e com condições dessa luta incessante e ficar bravo com o divórcio. Que Deus continue prosperando, pastor Cláudio, da sua vida. Deixa eu voltar no assunto. Esse importante trabalho, viu? Por favor, Amém. Fique à vontade. Olha só, o pastor Antoniel me perguntou o que te deixa bravo. Quando eu olho para a minha vida, eu às vezes fico chateado, porque eu consegui ficar 17 anos nessa vida longe da minha princesa. Glória a Deus, maravilha. Daí. Pastor Cláudio, que pena que a gente está chegando aqui no finalzinho da entrevista. Amém. Mas o senhor é um camarada esbelto, olha a palavra que eu usei, me perdoa pela intimidade, mas o senhor é um pastor esbelto desde sempre. O senhor cultiva hábitos físicos, tem algum costume? Tem. É assim, um pastor não pode ter uma vida sedentária, porque quem prega muito, por exemplo, um pastor setorial, você tem que ter uma atividade física. Você não pode se manter no secularismo. Por quê? Porque você precisa de ter um bom condicionamento físico para você ministrar os 40 minutos, 45 minutos, que não são costumeiros. E para isso eu tenho dentro do meu escritório, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Você nunca vai encontrar o pastor Cláudio de camiseta na rua. Mesmo? Eu sou muito... assim, você nunca vai me encontrar de calça de moletom na rua, bermuda, de tênis, não, só assim, de bermuda jamais, de bermuda nunca na vida você vai... elegância, pessoal. Aí o que acontece? Então o que eu fiz? Eu comprei uma esteira, eu ainda morava em Botucatu quando comprei uma esteira, e eu tenho uma esteira ergométrica que pelo menos 3 vezes por semana eu faço 35 minutos de caminhada nela, mas é num ritmo, para quem tem esteira sabe o que eu vou falar. É ali no número 6, eu começo no 6, os primeiros 5 minutos para aquecimento. Faço o alongamento, vou para o aquecimento de 5 minutos no 6,
depois de 5 minutos eu coloco no 6,5, vou mais ou menos uns 20 minutos, e nos outros 15 que resta eu coloco no 7. Já é bem acelerado. Isso me dá um condicionamento maravilhoso. E outra coisa, eu cuido da minha alimentação. Eu não, a minha princesa cuida da minha alimentação. Nós em casa não tomamos refrigerante, nós não comemos comida gordurosa, não comemos carne com gordura, nada disso. Tudo em casa é cozido ou assado. E assim, e muita água e suco natural, sem açúcar. E aonde eu abuso? Eu abuso assim, ó. Eu gosto muito de doce. Então o que eu faço? Eu maneiro no salgado para comer um pouco mais de doce. Às vezes eu faço isso. Ó, pastor, tem pastor aqui do lado de trás das câmeras que está dando uma olhada para mim e também para ele próprio. Está dizendo que tem que tomar esse rumo aí, porque não é fácil. Né? Mas excelente conselho aqui para nós, para todos nós. E pastor Cláudio, também cuidados emocionais. Inclusive uma pergunta seguida, a visão do senhor sobre psicologia na igreja. Então estou falando aqui de cuidados emocionais, um pastor passa tantas pressões, né? Ouve a todos, e por quem é ouvido? Se não por Deus. Mas cuidados emocionais, como o senhor lida, a sua visão sobre psicologia na igreja, uma vez que nós temos inclusive aqui no Ipiranga o Núcleo Abraçar de Psicologia. Fala um pouquinho para nós e a gente parte para o final da entrevista. Aproveita aí, gente, para curtir e compartilhar, porque temos um restinho de tempo, mas você ainda pode abençoar muitas vidas nessa transmissão. Então vamos lá. Cuidado emocional do pastor. É impossível você ser um pastor de Deus e não se envolver. Isso é mito. Todos nós somos seres humanos. E com a história do nosso próximo também, ela vai nos chocar, vai nos comover. Então, como lidar com isso? Simples. Uma das coisas que mais me alegra nesta vida é saber que não fui eu que quis ser pastor. Foi Deus que me chamou para ser um pastor. E Ele quem me fez um pastor. Então, tudo que eu sofro na obra de Deus, eu atribuo a Ele. Como que eu recebo uma carga tão grande emocional? Quem me conhece como pastor lá em Vargem Grande do Sul sabe, eu não tenho tempo, eu não tenho horário, eu não tenho dia de atendimento, eu sou pastor de igreja e eu entendo que pastor de igreja tem que estar à disposição do rebanho. Então o povo de Vargem Grande, eles não têm a menor dificuldade em falar comigo. Eu atendo em todos os dias, porque todos os dias nós temos lá trabalho. Eu atendo no domingo após o culto, às vezes eu chego em casa às 11 horas da noite, o culto acabou 9, eu chego às 11, às vezes chego meia-noite. Por quê? Porque eu sei, irmãos, para quem eu estou fazendo. Então eu recebo aquela carga emocional e como que eu faço? Eu busco o Senhor em oração. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo 1 Pedro 5,7, ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Antoniel, eu vou fazer uma dinâmica com você aqui. Eu quero que você preste muita atenção na palavra que Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro não disse assim, colocando nas mãos dele a vossa ansiedade? Você quer ver uma coisa? Vocês estão vendo está vendo essa Bíblia? Correto. Faz um favor para mim. Segura ela. Sabe o que é isso? Eu lancei sobre você essa Bíblia. Me devolve. Veja o que eu estou tentando te mostrar. O que Jesus está dizendo para mim não ficar emocionalmente abalado na obra dele, eu não tenho que carregar toda a minha ansiedade e levar na mão dele. Ele quer que aonde eu estiver, eu lance para ele. Então o que eu faço? Eu pego o problema daquelas pessoas. Primeira coisa que um pastor de Deus tem que fazer, é o que todos fazem. Eu oro antes de conversar com a pessoa. Senhor, nos dirija.
nós precisamos do Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua intervenção, e eu creio que o Senhor vai me ajudar a dar o conselho que precisa esta pessoa. E aí depois encerro a oração e ouço a pessoa. Depois que eu ouvi, aconselho. E aquilo ficou dentro de mim. Eu vou ficar alguns dias orando por aquilo, até ver aquele irmão sorrindo, aquela irmã sorrindo, e aquele problema desaparecendo e o nome do Senhor sendo glorificado. O que eu acho da psicologia na igreja, maravilha de Deus. É uma ação divina. Por quê? Porque nós temos as nossas cargas emocionais. Então, por exemplo, um pastor, ele apresenta-se ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor está vendo o que o José da Silva está vivendo. Pai, ajuda aquele irmão. Pai, ajuda-nos. Daqui a pouco tudo está em paz. O seu coração também está em paz. E você foi um instrumento de Deus. Então, a igreja precisa de homens e mulheres que sejam exemplos, que tenham de Deus a capacidade de aconselhar psicologicamente, não apenas o conselho psicológico, mas o conselho pastoral. Para quê? Para que a fé daquela pessoa que está ali vivendo aquele problema seja aguçada e a fé daquela pessoa alcance as mãos de Deus e as mãos de Deus venham sobre aquela pessoa solucionando aquele problema. Que maravilha, pastor Cláudio. Muito bom. Que pena que terminou o nosso tempo. Eu agradeço muito aqui. Mas, para nós encerrarmos de fato, o senhor quer deixar um conselho final para a juventude? E aí depois eu faço um bate-bola com o senhor aqui e a gente termina. Um conselho para a nossa juventude. O senhor queira finalizar a sua entrevista, uma fala final para o pessoal? O conselho final para a juventude que eu quero deixar aqui, neste dia chamado hoje, é que você, jovem, nunca se esqueça de Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o ser humano plantar, isto ele vai colher. Se amanhã você quer ser bem-sucedido no seu casamento, se você quer ser pai, se você quer ser mãe de filhos obedientes, obedeça os seus pais hoje. Porque essa é uma semente bendita plantada num terreno fértil chamado obediência. E aprendam isso. Não existe tempestade que possa vencer quem está embaixo da obediência do seu pai, da sua mãe, do seu líder espiritual. Amém. Maravilha, pastor Cláudio Ricardo. Então nós vamos encerrar com o seguinte desafio. Eu quero que o senhor dê para mim uma palavra sobre o passado, uma palavra sobre o presente e uma palavra sobre o futuro. Defina isso para nós agora. Uma palavra para o passado. Aprendizado. Uma palavra do presente, para o presente. Sonhe. Sonhe hoje aquilo que vai ser realizado por Deus na sua vida amanhã, que é o futuro. Então, Deus, ele não apaga o nosso passado, não. Deus, ele nos lança a lembrar-nos do nosso passado, para você ter um excelente presente, projetando uma vida melhor, cheia de Cristo no futuro. E o futuro, qual que é a palavra que define? A palavra que define o futuro é fé e esperança. Fé e esperança. Nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança em Cristo Jesus. Maravilha, que bom. Aprendizado, sonhe, continue sonhando, fé e esperança. Eu só tenho que agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa, ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro e toda a diretoria do ministério que permite momentos abençoadores como esse. Ao pastor Cláudio, porque nos atendeu vindo de tão longe. Nós aproveitamos aí essa agenda maravilhosa para encaixar. O pastor separou um tempinho para nos atender. Muito obrigado, pastor Cláudio, por essa gentileza, viu, que o senhor teve com a Cojade.
toda a equipe de bastidores que fazem o trabalho acontecer, e aos nossos pastores em geral, nossos líderes setoriais, líderes locais e toda a juventude que acredita e caminha sob o lema de Neemias capítulo 6 e verso 3. Nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Deus abençoe e até o próximo de Papo com a Cojade. Não mais tristeza, não.